Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com a sua vida e com toda a sua família. É sempre motivo de alegria estarmos na casa do Senhor. E hoje, culto de ensino, culto da palavra, momento de nós estudarmos a palavra do Senhor. Nós que não estamos tendo ainda a nossa escola bíblica dominical e ao longo desses últimos meses temos estudado diversos livros que têm nos sido alimento dentro daquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E hoje vamos estar aí com o capítulo 5. É um grande desafio, porque o capítulo 5 ele tem duas passagens difíceis de serem interpretadas, difíceis de serem respondidas. Mas a gente vai tentar avançar, caminhar juntos na ministração da palavra de Deus. E aqui no capítulo 5 nós vamos encontrar muitas pérolas, muitos ensinamentos daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. A escrita joanina, João é o autor dessa carta, juntamente com a segunda e terceira carta dele. Tem muitas coisas que nós precisamos nos deter e aprender e aplicar às nossas vidas. Nós vamos avançando nesse texto bíblico, sempre procurando esclarecer aqueles versículos mais polêmicos. Então, eu peço que vocês permaneçam com suas Bíblias abertas no capítulo 5, porque a gente vai ficar sempre fazendo uso do texto sagrado. Para facilitar nós entendermos melhor o capítulo 5, nós o dividimos em a primeira parte, que é a que nós queremos enfatizar nessa noite, é a natureza e o conhecimento da fé. E aí nós vamos estar meditando nos versículos de 1 a 13. A segunda parte é confiança e cuidado na oração, nos versículos de 14 a 17. E finalizamos com algumas verdades práticas, que nós vamos percebê-las nos versículos 18 a 21. Mas feche aí seus olhos, incline sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, abençoa, Senhor, a leitura e a pregação da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, agora, pelo Teu Santo Espírito, a ver Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Cristo de nossas vidas. E viver uma vida, Senhor Deus, digna e obediente, em nome de Jesus e para a glória do Seu nome. Amém e amém. Queridos, nós vamos iniciar a explanação do capítulo 5, abordando a primeira parte, a natureza e o conhecimento da fé. Mais especificamente, nos versículos iniciais, nós vamos falar sobre a natureza da fé. E aí eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura dos versículos. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1 do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a história que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Queridos, quando nós falamos da natureza da nossa fé, nós nos reportamos exatamente à essência da nossa fé. E aí nós poderíamos pensar 3 aspectos dessa natureza, dessa essência. Qual é o alvo da nossa fé? Qual é a origem da nossa fé? Os efeitos da fé. Quando se fala de fé, muitas pessoas dizem ter fé. As pessoas dizem que têm fé em pessoas que se destacaram na história cristã, por exemplo, que são tidas por santos. Então, algumas pessoas têm fé nessas pessoas que tiveram um destaque na história cristã. Outras têm fé em determinados líderes. Acreditam que esses líderes lhes vão conceder o sucesso e a vitória naquilo que desejam. Outros, às vezes, têm fé na sua própria família. Acreditam que a família é ali o seu elo mais forte, aonde ele deve depositar a sua crença. Mas quando nós falamos de fé bíblica, nós precisamos entender que a nossa fé bíblica ela tem um alvo. Para João, como também para todos os escritores da Bíblia,
A fé não é uma coisa abstrata, não é uma experiência subjetiva de crer. O que mais importa em matéria de fé é o alvo da nossa fé, que é Jesus Cristo. Esse é o primeiro aspecto da fé. Se você observar no versículo 1, ele diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Ou seja, a nossa crença é em Jesus Cristo, como Filho de Deus. A nossa crença não está colocada em outros nomes. A palavra de Deus diz que, como cristãos, o alvo da nossa fé é Jesus Cristo. Qual é esse alvo? E aí nós precisamos entender, queridos, que quando nós falamos de Jesus, precisamos saber se realmente somente Ele é o objeto da nossa fé. Somente Cristo é aquele em que nós acreditamos como nosso Messias, como o Senhor das nossas vidas. Porque na nossa caminhada, nós interagimos com muitas pessoas. Nós passamos a absorver muita informação que nos chega, não somente na escola, mas hoje pelas redes sociais. Sofremos muita influência daquilo que chega até nós. E nós precisamos então fazer uma filtragem, fazer uma confrontação com a palavra de Deus para ver até que ponto esses ensinamentos estão influenciando ou estão interferindo na nossa caminhada cristã. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita que Ele é o Messias? Eu sei que algumas expressões, elas fazem parte do nosso jargão evangélico. Nós falamos isso e às vezes falamos quase que no automático. Mas será que nós entendemos o sentido de dizer que Jesus é o Filho de Deus? Será que nós compreendemos quando falamos que Jesus é o Messias, é o Salvador do mundo? O verdadeiro cristão, amados, ele tem fé em Jesus. Ele vê Jesus como Cristo, o Filho unigênito de Deus, aquele que foi ungido pelo Espírito para pregar o Evangelho, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, morrer na cruz pelo pecado e ressuscitar dos mortos. Porque Jesus, ele ressuscitou os mortos e ele ressuscitou dos mortos. E se tornou o Salvador de todos aqueles que nele confiam. A verdadeira fé cristã tem Cristo como alvo de sua fé. Esse é o primeiro aspecto. E aí você poderia pensar assim, pastor, mas isso é básico. O cristianismo como um todo sabe que Cristo é o alvo da sua fé cristã. Mas se a gente for voltar no tempo, e a gente tem que entender que essa carta, ela foi escrita no 1º século. A igreja estava se formando. A igreja, ela não tinha essa estrutura que nós temos hoje. Não tinha as escrituras, a Bíblia Sagrada, com todos os seus livros organizados à sua disposição. Naqueles dias, aqueles irmãos, o que eles tinham das escrituras era o Velho Testamento. As cartas estavam circulando, as cartas de Paulo, de Pedro e do próprio João, os evangelhos, mas eles ainda não tinham sido organizados no cânone sagrado. Então essa é a realidade daquela igreja. Uma igreja que estava sendo perseguida por fora, pelos judeus, pelos romanos, e também sofrendo problemas dentro da igreja, porque dentro da igreja começaram a surgir práticas, distorções, que iam contrário à palavra de Deus. E em geral, todas essas cartas, elas têm o objetivo de combater falsos ensinamentos, de admoestar a igreja, de incentivar o povo de Deus a prosseguir no alvo. E essa carta de João tem exatamente esse objetivo. Quando João atesta que Jesus é o alvo da fé cristã, ele está fazendo isso porque naqueles dias a igreja estava sendo bombardeada com heresias, com falsos ensinamentos. Isso nós falamos quando ministramos acerca do capítulo 4. Então, em toda a carta de João, ele vai dar essa ênfase no caráter encarnacional de Jesus. A igreja do 1º século, ela não tinha dificuldade
de ver Jesus como Deus, ou Filho de Deus. A sua divindade não estava sendo questionada. A divindade de Cristo, ela é questionada, por exemplo, a partir do século XVIII, com o liberalismo teológico. Mas no primeiro século, o que se questionava era a humanidade de Jesus. Porque, como nós falamos anteriormente, a ideia que se tinha é que o corpo era algo que se deteriorava. E como Jesus era perfeito, era Deus, ele não poderia habitar num corpo. Então a ideia que muitos tinham era de um Jesus espiritual, que não veio em corpo. E João vai combater essa heresia. Outros diziam que Jesus, o Espírito de Jesus, veio habitar no corpo de Jesus a partir do seu batismo. Mas antes da sua morte, o seu Espírito sai. Então havia muitos falsos mestres, muitos falsos ensinamentos. E o que João vai fazer nessa carta é dizer, não, Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu e ele ressuscitou. Ele vai dar ênfase nisso. É por isso que esse primeiro aspecto é tão importante para aqueles irmãos e para nós também. Ah, pastor, mas nós não temos dificuldade em saber que Jesus veio em carne. O problema hoje, por exemplo, amados, é que muitas vezes nós ficamos como que em dificuldade de entender, por exemplo, a pessoa da Trindade. Como é que nós temos Pai, Filho e Espírito Santo? 3 pessoas em um único Deus, né? Então tem algumas coisas que porventura a igreja primitiva não teve problemas de entender e nós temos, e vice-versa. Então o alvo da fé cristã, ela está em Cristo Jesus. Para todos nós que já fomos comprados e lavados no sangue do Cordeiro, esse alvo não sofre nenhuma dúvida. Mas aí em seguida vem o segundo aspecto da fé cristã, que é a sua origem. A origem da nossa fé. Se nós formos aqui ao versículo 4, a palavra de Deus diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que a fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. E aqui ele não está se referindo a Jesus. Ele está falando acerca de nós, que nascemos de Deus. Fomos feitos, ou fomos trazidos à vida pelo Senhor. Então quem é a origem da nossa fé é Deus. E aqui quando a gente fala, claro, se referindo a Deus Pai. Então aquele que traz a origem da nossa fé é o Pai. É interessante, porque muitas vezes essas terminologias Pai, Filho e Espírito Santo estão imbricadas, estão juntas. O próprio Senhor, ele diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, tá? Mas aqui João, ele procura apresentar a função de cada um da Trindade, de cada uma das pessoas da Trindade. Então nesse caso aqui, a origem da nossa fé, aquele que dá origem à nossa fé, é o Senhor. A fé, ela não se origina através de uma decisão particular nossa. Ah, eu decidi ter fé. Ou então, eu vou começar a fazer algo que vai gerar fé. A fé é um dom gratuito de Deus. É Deus que nos concede a fé. E isso é através da obra da graça de Deus nas nossas vidas. A nossa fé é um resultado de um evento passado. Porque aconteceu a partir do nosso nascimento em Deus, a partir do nosso momento de conversão. É Deus que toma a iniciativa do novo nascimento ou da obra da salvação. Não somos nós. E aqui eu já tive a oportunidade de dizer isso. Nós fazemos apelos aqui na igreja. Nós lançamos o convite às pessoas, mas o ato da pessoa aceitar a Cristo, esse ato de fé, é algo que nasce no coração do homem não de forma arbitrária, mas é uma ação de Deus, é uma ação do Espírito Santo agindo, convencendo o coração do homem. Paulo, ele escreveu lá em Efésios capítulo 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, e portanto, éramos por natureza merecedores da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas ofensas, nos fez viver junto com Cristo. Foi Deus que nos fez viver quando estávamos mortos, porque pela graça fostes salvos,
por meio da fé, e isso não é obra sua, é dom de Deus. Paulo vai escancarar logo, para não haver qualquer dúvida sobre a obra da salvação, não ser uma obra humana, e sim uma obra divina. Nós vimos o alvo da fé, nós vimos a origem da fé, e aqui, queridos, se a gente parasse nesse momento, talvez aqueles que simplesmente são frequentadores da igreja, aqueles que simplesmente gostam de estar presentes no culto, mas não se envolvem com a igreja, não se envolvem com o Senhor, poderiam ter um desencargo diante da sua falta de responsabilidade, pois parece que está tudo bem, saber que Jesus é o alvo, saber que Deus é a origem. Entretanto, é importante que nós entendamos, queridos, que se você está amando, você precisa não apenas amar a Deus, mas ao próximo. E aí vem o terceiro aspecto da nossa fé, que são os efeitos que essa fé tem na nossa vida. Diz o versículo 2, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. É interessante porque amar e obedecer não são opcionais. Não é uma opção, não é algo que eu decido ou não amar. Nós somos determinados por Deus a amar. São efeitos necessários da fé. É o Espírito Santo, a partir da nossa conversão, que nos capacita a amar o outro. Eu acho interessante se a gente fizer uma analogia, por exemplo, ao casamento, quando Paulo está orientando, aconselhando os homens e as mulheres, ele diz assim para os homens, olha, amai vossas esposas. Ele não diz assim, olha, amai vossas esposas quando elas estiverem novinhas. Amai vossas esposas quando elas lhes tratarem bem. Amai vossas esposas quando der tudo certo dentro de casa. Não, ele diz, amai, é uma determinação. Não é uma coisa, um frisson na coluna, um arrepio no braço. Não é nada disso. É algo que nós precisamos determinar. É algo que nós precisamos perseguir. E é isso que João está dizendo aqui. Amar e obedecer é algo que a gente deve fazer em cumprimento àquilo que o Senhor nos capacita através do seu Espírito Santo. É por isso que no capítulo 4, versículos 10 e 11, é declarado que ninguém pode dizer, eu amo Deus, e ainda assim odiar o seu irmão. Eu sei que às vezes nós temos algumas querelas, algumas rusgas, alguns problemas que envolvem o nosso relacionamento com o nosso irmão. Por conta do próprio pecado em nós e no outro. Mas, amados, isso não pode ser alimentado. Nós precisamos dar um basta, nós precisamos cortar o mal pela raiz, como dizia determinado candidato uns anos atrás. Nós realmente precisamos investir naquilo que tem mais valor na nossa vida, que é o relacionamento com o próximo. Lembre-se que o amor certamente não é uma emoção de segunda categoria. Eu sei que quando às vezes nós falamos de amar, essa palavra dentro da nossa sociedade, ela ficou muito desvalorizada, infelizmente. E nós precisamos entender que amar não é simplesmente uma experiência emocional, sentimental, piegas, um sentimento vazio de conteúdo moral. Não é isso. Nas Escrituras, o amor é sempre definido, sempre acompanhado da sua ação. E no caso, em especial, da obediência. Obediência a Deus que o revelou. Se nós não entendermos que amar é obedecer, a gente vai ter, por exemplo, sérios problemas na relação entre pais e filhos. Nós precisamos entender que a nossa relação com o próximo é uma relação de amor, de respeito, de tolerância. É uma relação dentro da palavra. Vamos às Escrituras, nós vemos que o amor, ele é definido a partir da obediência, e a obediência à palavra do Senhor. E quando nós falamos de obediência, precisamos entender, queridos, que se você diz que ama a Deus, mas nunca levanta um dedo para ajudar os outros, especialmente os necessitados dentro da igreja, você é um mentiroso e a sua fé é uma farsa. Não adianta a gente querer atenuar o peso do pecado.
A gente precisa encarar a realidade como ela é. Se você diz que ama a Deus, mas a sua ética sexual não é diferente do mundo, você é um mentiroso e a sua fé é uma farsa. Não há como a gente querer subir no púlpito e legitimar pecado que é condenado pela palavra de Deus. Se você diz que ama a Deus, mas se preocupa mais com dinheiro, com posses, com esposo, e a sua fé é uma farsa. É isso que João está ensinando. Ele está confrontando aqueles irmãos e alertando-os para que eles possam viver o evangelho com amor. João é conhecido como apóstolo do amor. Veja o versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu acho interessante, queridos, que alguém poderia dizer aqui que há uma contradição, pois as escrituras ensinam que não podemos cumprir perfeitamente os mandamentos. Eu acho que vocês já viram em outras passagens, em que é impossível ao homem cumprir todos os mandamentos. Mas aí aqui, João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que o amor consiste em obedecer aos seus mandamentos. E esses mandamentos não são pesados. Eu acho que vocês lembram do encontro de Jesus com o jovem rico. E aquele jovem, ele cumpria muitos dos mandamentos. Mas quando Jesus o confronta, quando Jesus vai na raiz do problema, que era o dinheiro, que era a riqueza na vida daquele jovem, ele recua. Quantas vezes nós não temos recuado em alguma área da nossa vida quando confrontado pela palavra de Deus? Porque simplesmente nós não queremos ceder, nós não queremos deixar. Nós queremos, de alguma forma, manter o que desagrada a Deus. E aí, quando João fala aqui sobre mandamentos, não há uma contradição. É preciso entender, queridos, que nós não podemos usar a nossa obediência como meio de obter uma posição correta perante Deus. Se você tem buscado cumprir os mandamentos de Deus para sair bem na fita, para ser reconhecido pela igreja ou pela liderança, ou até mesmo pelo Senhor, e dizer, ó Senhor, tu está vendo, eu estou cumprindo tudo à risca. Eu quero dizer, queridos, que não é essa característica dos mandamentos que João está abordando aqui. O que João está fazendo é afirmando que o amor interior estimula o desejo da obediência. É uma ação interior do amor de Deus nas nossas vidas que nos leva a obedecer. E a nossa obediência a Deus não é uma coisa pesada. Não é uma coisa que traz traumas. A vida com Deus torna possível a obediência aos mandamentos, e o amor que o cristão tem por Deus e pelos outros cristãos torna essa obediência desejável. Todos nós temos nossos afazeres, os nossos compromissos, mas quantas vezes nós não deixamos momentos até mesmo de lazer para abençoar uma vida? Eu lembro muito bem que lá na cidade dos funcionários, os irmãos tinham um trabalho que abençoava, eu não sei se era no centro da cidade ou era naquela comunidade, com sopão. Pronto, passou a atender naquela comunidade. Imagina só, você deixar o convívio da sua família, você deixar ali de estar na sua casa, depois às vezes de um dia de trabalho, de labuta, cansativo, e assim mesmo ir abençoar alguém com um prato de comida, com uma palavra de conforto. Não é fácil. Imagina você deixar a sua casa para ir até um hospital, visitar os enfermos. Alguns deles que não têm nenhum parente aqui em Fortaleza, do interior, sozinhos, dias e dias. Queridos, isso acontece com amor, porque você ser convidado, ou você ir para um shopping, é muito bom. Tem gente que gosta e não tem nada contra, é bom. Você ir a uma praia com a sua família, é gostoso. Agora, quando nós temos uma indicação de algo que eu tenho a abençoar uma vida,
Se o amor de Deus não estiver no meu coração, eu vou ali reclamando. Eu lembro que nós tínhamos no final do ano, a Sônia sempre organizava uma visita a uma instituição. E aí a gente recolhia aqui brinquedos para abençoar crianças carentes. E íamos até esse local, visitávamos, levava a palavra, brincadeira. É isso que a gente está vendo em João falando. E se num determinado momento João está se referindo à igreja, àqueles irmãos, mas nós temos que olhar para o próximo, a gente tem que olhar para o outro, aquele que precisa da nossa ajuda. Aquela ação mostra que os mandamentos de Deus não são pesados. E sabe por que eles não são pesados? Porque o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória do que vence o mundo, a nossa fé. Os mandamentos de Deus não são pesados, amados, porque quem é nascido de Deus já venceu. Você é um vitorioso, você é um vencedor. Apesar das lutas, apesar dos problemas que todos nós passamos. Porque a nossa vitória não depende do nosso esforço. A nossa vitória depende da ação de Deus nas nossas vidas. É por isso que a natureza da fé tem o seu alvo em Jesus, tem a sua origem em Deus e tem os seus efeitos a partir da ação do Espírito Santo no nosso coração, em obediência à sua vontade. Mas além da natureza, nós vamos ter também o conhecimento da fé, nos versos 6 a 13. A palavra de Deus diz assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. João escreve aqui, e parece até mesmo que é Paulo que está escrevendo, porque ele faz um jogo de palavras, que se você não estiver atento, acaba passando sem entender o que ele está dizendo. E aí a gente vai se detalhar um pouquinho para compreender esse texto. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta: como você pode saber que você tem a vida eterna? Podemos saber com certeza, queridos, que nós temos a vida eterna se aceitarmos pela fé. Essa é a única certeza, é a única forma de termos a convicção que temos a vida eterna. Refiro-me à fé que nós falamos aqui na primeira parte do capítulo 5. Ou seja, o testemunho de Deus a respeito de Jesus. É Deus que confirma que Jesus é o seu Filho. É Deus que está garantindo que a nossa fé não é vã. É Deus que está mostrando que o caminho que nós estamos seguindo é o caminho da verdade. O testemunho aqui é a palavra-chave. Se vocês observarem, a palavra testemunho, nos versos de 6 a 13, vai se repetir 8 vezes. E 7 vezes diz respeito à pessoa de Deus. Em geral, nós reconhecemos o testemunho de outros seres humanos. Por exemplo, num tribunal, nós somos chamados a testemunhar. Ao assinar um contrato, às vezes você é chamado para testemunhar. Preencher um cheque, ali serve de testemunho que você está garantindo o pagamento. Pagar uma conta, comprar uma passagem aérea, tudo você está dando um testemunho. E aqui no versículo 9 diz: nós, normalmente, aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Não é qualquer testemunho. Além de ser o testemunho do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, ele dá esse testemunho acerca de Jesus.
E qual é o testemunho de Deus para o seu filho? Ele diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue. Queridos, essa é uma passagem muito polêmica. Já houve muita discussão sobre qual é o significado de João dizer aqui que o testemunho, que aquele que veio por meio de água e sangue é Jesus Cristo. Eu quero crer que aqueles irmãos que receberam essa carta entenderam o que João estava dizendo, porque João não vai explicar por que ele usou essa expressão água e sangue. Eu não sei se quando você já leu essa carta, você já tinha confrontado-se com esse questionamento. Mas ao longo da história cristã, muitos homens tentaram responder, mostrar qual era o significado de água e sangue. Por exemplo, nós vamos encontrar uma interpretação dizendo que água e sangue prefiguram os dois grandes sacramentos da igreja: o batismo, no caso a água, e o sangue, o vinho. Essa ideia, essa interpretação, ela foi defendida pelo grande reformador Martinho Lutero. Martinho Lutero entendia que quando João fez referência à água e sangue, ele estava se referindo aos sacramentos deixados pelo Senhor, o batismo e a ceia. Parece muito legal, né? Essa interpretação. Há uma segunda interpretação, e essa foi defendida por um outro reformador, João Calvino. João Calvino vê a água e o sangue simbolizando os antigos ritos da lei. A água representando a limpeza ritual e o sangue, os sacrifícios dos animais. Se a gente for observar, também é uma boa interpretação, porque a água era utilizada para a limpeza, para a purificação. Por exemplo, o sacerdote, ele se lavava antes de colocar as vestes sobre si, para se apresentar ao Senhor. E o sangue simbolizava os sacrifícios dos animais, uma forma de purificação para o povo, beleza? Há uma terceira interpretação também, que diz que a água e o sangue têm a ver com o nascimento de Jesus, dizendo em essência que Jesus realmente nasceu em carne, ou seja, dá ênfase à encarnação de Cristo. E se a gente pensar que João, ele está escrevendo para provar a encarnação de Jesus, a gente poderia dizer também que essa interpretação ela é razoável. Realmente, água e sangue tem a ver com o nascimento. Quando eu estava estudando e vendo o detalhamento, dizia exatamente que, por exemplo, a água, porque a criança, né, Jesus, no ventre de Maria, ficou no líquido amniótico. E o sangue, porque corria de Maria para o menino. Então, mostrando que realmente Jesus nasceu de mulher. Ele não apenas surgiu no momento do batismo. Desde o nascimento, Jesus é o Filho de Deus. A quarta interpretação é que o sangue e a água falam do sangue e da água que saiu do lado de Jesus. Vocês lembram quando Jesus estava na cruz e o soldado, ao invés de quebrar-lhe as pernas, como era de costume, para apressar a morte dos prisioneiros, mas aparentemente Jesus já estava morto, e ele não quebra até para se cumprir a profecia de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Então o soldado pega a lança e fura-lhe o coração, e do coração jorra água e sangue. E aí, o grande defensor dessa interpretação é Agostinho, um dos grandes pais da igreja primitiva. E também é uma boa interpretação. Há uma quinta interpretação, e esta é a interpretação que eu abraço. É que o sangue e a água simbolizam dois eventos no ministério encarnacional de Jesus, que resumem o seu ministério. A água é representativa do seu batismo no Jordão, onde o Espírito desceu sobre ele como uma pomba, e o Pai testificou: este é o meu Filho amado. E o sangue
representa a crucificação, onde, de acordo com o Evangelho de João, Jesus obteve todo o poder e autoridade por meio da sua glorificação no Gólgota. Então o batismo, que é a água, e a cruz, o sangue, personificam a pessoa e a obra de Jesus. Ali naquele momento, não apenas a obra, não apenas a pessoa, mas a pessoa e a obra de Jesus. E isso é importante, queridos, porque João está atacando uma heresia na igreja primitiva, que ensinava que Jesus se tornou divino, filho de Deus, apenas a partir do seu batismo, como nós falamos, e não antes. E então, pouco antes de morrer, aquele filho divino deixa o corpo daquele homem que morreu. Essa era uma visão, uma herética, que João estava combatendo. Portanto, ao enfatizar que foi o mesmo Jesus divino, que foi batizado na carne, e morreu na carne, tanto na água, quanto no sangue, João provavelmente está combatendo essa heresia, ou algo semelhante. Jesus era plena e completamente o Filho de Deus em seu batismo, e ele era plena e completamente o Filho de Deus na sua morte. É importante a gente entender, queridos, que quando João, ele apresenta essa expressão, água e sangue, ele faz dentro de um contexto onde existiam falsos mestres, falsos ensinos. E para colocar um ponto de explicação enfático sobre isso, João chama a seguir para testemunhar o Espírito Santo. Ele diz, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Então, na minha visão, e aqui eu não quero de forma nenhuma dizer que é a única que está certa, até porque eu estou aqui debatendo com Calvino, com Lutero, Agostinho, e muitos outros que abraçam uma ou outra dessas interpretações, que são possíveis, que são viáveis, mas que, a meu ver, nesse momento, as três testemunhas oculares é o Espírito Santo, a água representando aquele momento do batismo, mas que mostra que Jesus não apenas se torna Deus divino naquele momento, e o momento da crucificação, da sua morte, no derramar do seu sangue. João, queridos, possivelmente foi uma testemunha ocular do batismo, mas certamente da morte de Cristo. Ele clama ao Espírito para tomar posição, o que é um movimento seguro. O autor da carta aos Hebreus diz assim: é impossível que Deus minta. Então, se é o Espírito Santo a testemunha de Jesus como Filho de Deus, é impossível que Deus minta, porque o Espírito Santo não mente. É por isso que nos versos 10 a 13, João traz várias advertências. Ele diz: quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. E aqui, queridos, há novamente um jogo de palavras. Toda essa ênfase na pessoa de Jesus é realmente necessário. João está sendo tão enfático em afirmar e reafirmar que Jesus é o Filho de Deus. A palavra de Deus, queridos, afirma enfaticamente que se você não aceitar o testemunho de Deus sobre Jesus, você não apenas o fará parecer um mentiroso, mas também você não tem vida. Eu acho que vocês sabem que nos nossos dias há uma seita que diz que Jesus não é o Filho de Deus. E muitas vezes nós os recebemos em nossas casas, abrimos as nossas portas, servimos um cafezinho, mas na verdade eles estão nos catequizando para dizer que Jesus foi um bom homem, um profeta, como Moisés. Filho de Deus? Jamais. Essa é uma heresia moderna.
e que muitos acabam abraçando e seguindo. É por isso que nós precisamos estar atentos, queridos, com aquilo que entra à nossa porta. Quer seja a porta física da nossa casa, quer seja a porta eletrônica da internet, da televisão, do que for. Você não tem vida se você não entender e aceitar Cristo como Filho de Deus. É por isso, queridos, que João é tão enfático. É tão enfático em dizer que nós temos a vida eterna, que nós somos salvos dos nossos pecados, que fomos salvos da ira vindoura, se a nossa fé reconhecer e aceitar o testemunho de Deus por meio do Espírito Santo a respeito de Jesus. Se nós não tivermos essa certeza, essa confiança, João está dizendo aqui que nós não pertencemos a Deus. É por isso que nós precisamos nos debruçar em estudar a palavra de Deus. Se realmente nós pretendemos amar a Deus, precisamos conhecê-lo. Eu sei que a gente tem aquela prática de dizer assim: ah, eu te amo, meu irmão. Imagina só, no momento da ceia, você chega para o irmão, agora não por conta da pandemia a gente não está fazendo isso, mas anteriormente, se Deus quiser, em breve voltaremos a fazer, de trocar os cálices. E aí o irmão vai e diz para o outro: meu irmão, eu te amo. Imagina se esse irmão que escuta essa declaração voltasse para ele e dissesse assim: ô meu querido, muito obrigado, você sabe como é meu nome? Eita, pegou. Como é que você me disse que me ama, não sabe nem meu nome? Você me conhece? Você conhece minha família? Queridos, quando a gente diz que ama a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. E não há outra forma de conhecer a Deus a não ser através da sua palavra. É quando nós nos deleitamos em ler, em estudar, em saber de Deus. E aqui na casa do Senhor é onde há o ensino da palavra de Deus. É onde nós realmente buscamos as verdades das Escrituras. É onde nós precisamos fazer como os crentes de Bereia, confrontar aquilo que está sendo ensinado. E isso, amados, precisa de dedicação, precisa de esforço. Não é como num clicar de um botão. Eu sei que a nossa geração é uma geração que quer tudo muito rapidamente. Alguns anos atrás, alguns talvez nem lembrem, mas quando a internet era discada, né, no telefone, a gente ligava lá no telefone, e aí esperava abrir, ficava aquele negócio rodando, rodando. E quando entrava, eita, que coisa rápida. Hoje, você faz um contrato com fibra ótica, que na hora que você apertar, você já quer que a coisa funcione. Quando demora, ei, rapaz, tem que procurar mudar a empresa, não está servindo não. Nós somos a geração assim, do imediatismo. E às vezes no imediatismo a gente nem procura saber direito. A gente vê lá uma informação, a gente às vezes olha só a imagem. Ou apenas o título. Eu que trabalho com educação, é muito comum a gente fazer a predição de um texto. Geralmente a gente trabalha com o título, a primeira coisa. Então a gente vê lá o título, antes de se deleitar, antes de se deliciar com o que está escrito, a gente já fica imaginando o que o autor, o que o escritor se propõe a falar. Pode ser até que na nossa predição, nada tem a ver com o que ele escreveu lá. Mas a gente dá asas à imaginação. E a gente faz isso a partir do conhecimento que a gente tem. E assim somos nós com Deus. No momento em que nós conhecemos mais de Deus, nós passamos a ter experiências com o Senhor. E aí é importante que a gente reforce isso. A gente não pode inverter essa relação. A gente não pode começar pela experiência para ir à palavra. A gente precisa ir à palavra para ter a experiência. Porque senão vai haver uma distorção. A gente precisa conhecer a Deus, porque quanto mais a gente conhece a Deus na sua palavra, mais íntimos a gente vai ser, mais Deus vai falar as nossas vidas, mais a gente vai sentir o toque do Espírito no nosso dia a dia. E como isso vai fazer diferença nas nossas relações com os nossos irmãos. E é exatamente isso que João fala nesses primeiros versículos do capítulo 5. Que dizer que ama a Deus e não amar o próximo, os irmãos, esse amor não funciona. Não tem valor. É falho. Na próxima terça-feira, se Deus nos permitir, nós vamos estar
tentando responder uma outra grande pergunta que João vai tratar, quando ele fala de pecado para a morte. João não esclarece que pecado para a morte é. Ele lança aquilo dali, e ele sabe que aqueles irmãos sabiam. Mas hoje nós temos muita dificuldade de entender que pecado para a morte eram aqueles que João estava falando, que os irmãos não eram instados a orar por eles. Se Deus assim nos permitir, nós estaremos aqui, em nome de Jesus.